Bom dia a todos, aqui é o professor João de Filosofia e História. Eu tô com o professor Fábio e a gente vai gravar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações e as permanências que aconteceram no Brasil no contexto da independência. Bom dia a todos aí, bom dia, João. Bom dia. Vamos conversar um pouquinho mais aí sobre essa Semana da Pátria e sobre alguns elementos que nos formaram como nação. Bom, eu acho que uma das grandes questões que se colocam nesse cenário é a questão de que nós ficamos independentes naquele ano de 22, óbvio, só foi reconhecido depois com o pagamento da indenização para Portugal, mas o grande processo é que o Brasil mudou, mas manteve-se a mesma coisa. Eu lembro muito daquela passagem daquele romance italiano, O Leopardo, do Lampedusa, né? Que ele fala assim, vamos mudar, mas permanecemos da mesma forma, né? Mudou, colocou-se o smoking, mas a coisa permaneceu do mesmo jeito. E eu acho que a gente percebe que tem uma questão nesse sentido. O Brasil se torna independente, o Brasil se torna um país autônomo, mas ao mesmo tempo ele se manteve fiel à sua economia escravista, monocultora, de exportação, que é o modelo que a gente mantém até hoje. Eu concordo com você. É até curioso você citar essa frase do Lampedusa, porque eu também cito ela para os alunos em aula, a necessidade de você fingir uma ruptura, né, para que tudo continue da mesma forma. Eu também acho que é importante a gente deixar claro que, por exemplo, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, o processo de independência do Brasil, ele não opôs grupos distintos, ele opôs situações distintas, né? O interesse português, que queria que o Brasil permanecesse colônia, e o interesse brasileiro, que queria se tornar independente, ou pelo menos permanecer com aquela liberdade que tinha. E aí o processo de independência, ele vai unir aqui no Brasil portugueses ricos e brasileiros ricos, que queriam, basicamente, lucro econômico, né? Não tinha esse processo de patriotismo, nacionalismo, tudo isso está sendo inventado na Europa, e acho que não chega aqui nessa elite, pelo menos eu não consigo enxergar isso. Não sei se você, João, consegue, mas eu não consigo enxergar esse processo de patriotismo nessa elite brasileira que se forma ali no início do Império Brasileiro. Eu não percebo esse patriotismo, é mais essa questão dos interesses econômicos. Ele traz... eu gosto mais desse processo, que a construção dessa memória, dessa nacionalidade, vem depois do Segundo Império, né, com o Dom Pedro II, com a construção do IHGB, a construção de uma história brasileira, de um Estado-nação, de trazer essa questão da unanimidade anos depois, não na independência, né? O IHGB de 1839, e depois você tem todo o processo de construção nacional que ele traz anos depois. Isso, então assim, eu acredito que o que move muito o processo de independência do Brasil é a questão econômica, né? E aí o dinheiro não tem nacionalidade, ele tem bolso, né, para onde ele se dirige, mas nacionalidade ele não tem. Então isso explica, por exemplo, por que os conflitos aqui no Brasil eles ocorreram. Nós vamos ter ali, eu acho que a década inteira, acho que até a independência do Uruguai, que, para quem não sabe, um dia foi parte do território brasileiro, até o processo de independência do Uruguai, a gente tem essa luta aí pela manutenção do Estado brasileiro unificado, mas ela é bem em uma proporção bem menor do que é o processo de independência da América espanhola, por exemplo, né, que você tem mais lutas entre os próprios grupos ali, pela disputa pelo poder. Aqui no Brasil parece que a figura do Dom Pedro acaba sendo muito centralizador, e também alguns outros pontos que são levantados, por exemplo, a manutenção da escravidão. A leitura que se tem é que, se o Brasil virasse um amontoado de pequenas repúblicas de língua portuguesa, como aconteceu com a América Espanhola, talvez o processo de abolição da escravidão fosse um processo mais lento e não durasse 66 anos para ser concluído, como aconteceu no Império, né? Esse ponto que você acabou levantando, a questão da centralização do Dom Pedro, é bem curiosa, porque ele, enquanto figura política, ele sempre se espelhou muito nos moldes do que o pai dele fez com relação ao próprio Napoleão, a fuga para
para o Brasil, para poder manter a cabeça no lugar e manter um sistema absolutista quando ele retornasse. E quando ele tem a Assembleia Constituinte de 23, aqui de 1823, que vem aquela Constituição que o pessoal apelidou de mandioca, que ele não gostou da Constituição, ele mandou a Constituição ser cancelada, fechou a Assembleia Constituinte, porque ele queria ter mais poder. Esse é um outro conflito, uma outra visão que a gente tem de governo, né? Que o presidente ou o líder do país, ele é o cara que resolve todos os problemas possíveis e imagináveis, porque nós temos esse imaginário de que ele é o cara centralizador, ele é o cara que resolve todos os problemas, e essa centralização vem da Constituição de 1824, a partir do momento que o Dom Pedro outorga aquela Constituição e fala assim que ele é o único que vai ter aquele quarto poder. Esse ponto que você levantou da escravidão, ele é também fundamental para a gente entender, porque o Brasil ele se compromete, né, a abolir a escravidão com a Inglaterra para poder receber apoio inglês, receber dinheiro inglês para poder se manter enquanto país. Então essa é a melhor parte, inclusive, porque a gente não conseguiu avançar em alguns pontos por conta dessa dependência. O que você falou me chamou muita atenção, porque assim, levanta muitos aspectos que nós temos na sociedade brasileira desde sempre, né? A questão do autoritarismo, né? O sujeito, porque ele tem poder, muitas vezes ele acha que ele pode tudo. E nós temos vários exemplos na figura desse tipo de figura na história do Brasil. O classismo, né? A ideia de que se eu tenho dinheiro eu posso tudo. Também não dá para chamar ainda de racismo, porque a ideia de racismo não existia, mas o racismo que vai se impor socialmente falando no Brasil, que é muito forte até os dias de hoje, né? E aí a gente pode colocar o que a gente não trouxe aqui na discussão também, mas o machismo. Nós somos uma sociedade que tem uma origem patriarcal e uma força muito forte do homem sobre a mulher. Então é muito, muito pertinente a gente lembrar que o Brasil é montado, é criado em cima de muitas concepções que de certa forma já eram discutidas e arcaicas, atrasadas para aquele momento na sociedade ocidental na qual o Brasil está inserido, mas que aqui eram vistas como normais. A nossa formação, ela acaba mantendo, né? A gente é muito liberal para a questão econômica, mas muitas coisas a gente mantém, e parte disso manteve essa estrutura de divisão racial, essa questão dos costumes que mantiveram esse modelo de sociedade que a gente está vendo até hoje. Então acho que esse foi um papo interessante para a gente poder discutir algumas questões. Elas não se esgotam aqui. E uma excelente Semana da Pátria para todos nós, e continue se cuidando. Eu concordo com o João. Acho que a gente pode, nós dois trabalhamos aí na escola e damos aula de história para todo mundo, do 6º ao 3º do médio. Tem as aulas de filosofia, os professores também que colaboraram ao longo dessa Semana da Pátria aí. Todo mundo está aberto para conversar sobre o caráter político e ideológico do povo brasileiro, e espero que o feriado tenha sido bom e saudável para todo mundo. Como o João disse, continue se cuidando, e agora essa semana terminar de tomar vacina todo mundo que pode, né? Um abraço e boas aulas para todos nós. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.